E aí, tudo bem? Vamos começar então, que enquanto isso o pessoal vai entrando, não é verdade? Boa noite, Monique, tudo bem? Boa noite, Su, tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu acho que Eu seu sou som está baixo, ou está meu baixo para som. mim. O que vocês acham, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, show. Sim, ótimo. E a Monique, vocês estão ouvindo bem também? Sim? Então tá ótimo, excelente. Quero dar boa noite a todos vocês, né, e falar que a live de hoje, ela é bem diferente daquela outra que eu fiz com a Ana Carolina, porque naquela lá era o oba-oba, né? Ai, que felicidade, vamos falar sobre o cortiço, o impacto da obra para a época. E hoje a gente vai falar da atualidade da obra O Cortiço, e para nós, o que é atualidade? É a realidade do Enem, é a realidade em que nós vamos nos deparar eventualmente com alguns temas e nós temos que fazer esse link com um repertório. E como a obra O Cortiço, ela traz problemas estruturais, problemas de relação, fatos históricos que se assemelham bastante à nossa época, nós achamos por bem adotar essa obra e hoje nós vamos falar assim, como usar mesmo na hora da redação, né, na hora de fazer a redação. Então, eu espero que vocês aproveitem essa live. Assim que nós terminarmos a live, eu vou colocar esse material disponível no grupo para vocês, tá bom? E caso eu esqueça de fazer isso, vocês têm que me lembrar, falar, Su, você prometeu para a gente colocar o material, para vocês verem como constituir, né, os parágrafos de desenvolvimento e de introdução com a obra, tá? Bem, eu não vou começar a falar, quem vai começar falando vai ser a Monique. Eu quero pedir desculpa a vocês aí, mas surgiram essas imagens, né? Eu tentei até tirar, mas não tinha como, que elas ficaram pairando aqui, né? Então, esse politicó aqui, né? Não é erro nosso, não. Alguma coisa aconteceu, né? Na hora que a gente editou aí, tá bom? Então, vamos partir para essa exposição daquilo que marca, tá vendo? Ó, ficam uns sinais fantasmas aqui no nosso PDF, que marca a obra O Cortiço. É com você, Monique. Ok, Su. Bom, primeiro eu vou me apresentar, tem algumas pessoas aí que não me conhecem ainda, né? Eu sou a professora Monique Reis, sou professora do curso Redação Suzana Luz, tenho a turma de segunda-feira à tarde, tá? Inclusive, caso vocês conheçam alguém que ainda não esteja fazendo redação, cursos de redação, e tenham interesse, o meu curso começou há apenas 2 semanas, então ainda dá tempo ali de entrar e acompanhar, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro, falando sobre o livro de uma forma geral, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu estava no ensino fundamental. Eu participava de campeonatos de literatura e um dos campeonatos exigia a leitura desse livro. Então, a primeira vez que eu li foi no ensino fundamental ainda. Depois disso, fiz outras leituras, contando também com a faculdade, que é uma leitura totalmente diferente, né, que nós fazemos. E agora, a última vez para poder fazer essa live com vocês, tudo bem? O livro, ele tem um contexto ali, né, sociopolítico, que ele trata o positivismo, o determinismo, tá dentro do livro. Em relação ao determinismo, ao positivismo, nós temos ali algumas características, né? Então, nós temos a questão de acreditar que tudo foi já planejado, tudo tem uma causa, seja um Deus ou não, de alguma forma aquilo ali já era previsto, tudo bem? Quando acontece a história, onde se passa a história, foi ali no Rio de Janeiro, em 1890, nós tínhamos a questão de termos acabado de ter a abolição, né, da escravidão, a parte abolicionista, então nós temos um crescimento populacional dentro das cidades, e essas cidades começam a inchar. É onde acontece
o cortiço. Essas pessoas começam a buscar lugares para poder fazer a moradia, e aí vão tendo esse aglomerado de pessoas, né? Então, são casas ali estreitas, muito apertadas, próximas uma à outra, em cima uma da outra, tá? É onde surge o cortiço. Além disso, no positivismo, peraí que eu me perdi aqui no slide. Também aqui em cima. Ok. A questão da revolução industrial. Então, nós temos ali, além dessa chamada de pessoas, né, para a cidade, desse inchaço de pessoas para a cidade, nós temos a questão industrial que faz com que surjam, sim, muitos empregos, porém são empregos que pagam pouco. Então, como essas pessoas não têm onde morar, mais uma vez, os cortiços ali incham, né? Mais alguma coisa, Su? Sim, é interessante a gente perceber, então, que pelo contexto ali da obra, brotam alguns temas. Uma coisa que eu implico muito com a literatura de hoje em dia é assim, a gente está lendo e parece que os autores de hoje, eles querem quase que conduzir a gente pela narrativa como, por isso, o desemprego, e aí eles começam a falar sobre desemprego com um aviso. Na obra O Cortiço não é assim. Os temas, eles estão ali colocados de uma forma implícita dentro do dia a dia da população. Não é algo assim que o narrador ele fala, agora eu quero mostrar tal coisa. Não, ele vai abordando, e você percebe, quem estudou um pouquinho de história, consegue perceber como pano de fundo da história esses elementos. Por exemplo, a Monique que elaborou esse material, ela colocou aqui, fim da mão de obra escrava e sua substituição pelo trabalho assalariado. O que a gente observa? Eles vão lá para a pedreira, lá na pedreira trabalham em conjunto. Negros que até então estavam no regime de escravidão, com os portugueses que chegaram ao Brasil para trabalhar. Então, o Jerônimo trabalhava ali junto com o Firmo, trabalhava junto pessoas de classes sociais, de raças, de credos diferentes. Então, quando você olha para esse panorama, você pode colher dali a situação de tema de trabalho, tema de convivência do diferente, tema do racismo, tema da invasão que ocorreu no Brasil em termos de mão de obra vinda do exterior, E tudo isso lá no século XIX. Vocês têm que compreender também uma coisa que é bastante importante. Quando a gente escolhe essa obra, o que a gente quer que vocês estabeleçam dentro da redação de vocês? Uma comparação. Uma comparação do que com o quê? Ora, uma comparação de como era o Brasil naquela época com o que ele é hoje, tá? Com o que ele é hoje. Então, vocês imaginam, por exemplo, que nesse tema que a gente teve no último Enem de registro civil, vocês imaginam a dificuldade que muitos negros escravos, que deixaram de ser escravos, tinham para conseguir um documento que provasse o nome, o seu nascimento, Isso daí, se você cavucar bem ali no romance O Cortiço, você vai acabar encontrando, você vai ver isso daí lá no romance. Certo? Então, quando a gente adota o livro, é com esse intuito, Não havia mais o colonialismo, como está colocado aí no material, mas, por outro lado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos ainda uma economia voltada para o mercado externo. Era aquilo, para onde que ia aquilo que era retirado da pedreira? Era para a construção de casas. Mas nós sabemos que todos os outros materiais que eram recolhidos, eles ainda eram enviados para a Europa, e nós sabemos que o Brasil mesmo não lucrava muito com tudo isso. Então, positivismo, determinismo, cientificismo, evolucionismo, tudo isso daí é pano de fundo na obra O Cortiço. De onde nós extraímos esse capítulo número 2, que ele vai falar exatamente sobre o status que determinadas profissões trariam para aquelas pessoas. Eu vou pedir para Monique ler e comentar o trechinho, e aí eu também vou fazer um breve comentário, e aí nós vamos para a construção de um parágrafo.
Ressaltando que esses parágrafos que estão aí colocados para vocês, eles não foram retirados de redação de alunos, tá bem? Eu elaborei um mal elaborado para vocês verem como ele ficou truncado, e os outros eu elaborei com base naquilo que deve ser, e eu vou mostrar a estrutura para vocês, que vocês devem imitar. Imitar significa, não é copiar. Imitar significa assim, como que ela fez a citação? Vou fazer algo parecido, tá bom? A aula de hoje tem esse objetivo, por isso que é uma aula um pouco mais técnica do que foi a anterior. Pode ler para a gente, Monique? Pode, só fazendo um adendo, Su. Você comentou ali a questão da social, né? Essa obra, ela teve uma influência do Émile Zola, né, do autor francês, e os dois autores, tanto o Luiz Azevedo quanto o Zola, eles criticam, na verdade, né, essa mistura de raças. Para ele, a grande causa de toda essa confusão, de toda essa quase que uma decadência ali da sociedade, né, que era tão bem estruturada, e aí, por conta desse inchaço de população, dessa favelização, do cortiço em si, eles criticam e culpam as raças, essa mistura de raças, né? Okay. Exatamente. E para nós que temos hoje uma mentalidade diferente, dá a impressão assim, tem gente que cancela esse tipo de livro, sabia? Ah, não, não vou adotar porque lá tem essa concepção. Nossa, grande equívoco, porque não é porque você discorda da concepção que você não vai encará-la, que você não vai ler. Sim, com certeza. Principalmente porque aquilo que a gente discorda, a gente tem que conhecer profundamente para poder constituir a argumentação contrária. Né? Então, eu vejo, assim, algumas obras da nossa literatura passaram por um processo aí de cancelamento, foram colocadas totalmente de lado, por quê? Porque eu discordo. Tudo bem, então você discorda, vai viver numa bolha, você nunca vai se interessar por aquilo que é o diferente, tem que se interessar, né? Vamos lá. A estrutura da redação é essa, né, Su? A gente tem que conhecer aquilo que nós criticamos para poder fazer uma boa argumentação. Com certeza. Vamos lá, status da profissão, capítulo 2. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha de terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda... será que o pessoal se identificou aí com isso? Miranda hospedou-o no seu sobrado da Rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que aí ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos. De resto, a não ser de manhã para as aulas que ia sempre com Miranda, não arredava pé de casa, senão em companhia da família deste. Dona Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada posta pelo negociante, visto que o Henriquinho tinha a ordem fraca do pai. Muito bem. É interessante porque ele não fala exatamente que o Henrique era homossexual. Ele joga assim a ideia, né? Ele tinha delicadezas de menina. Qual que é a figura de linguagem? Acho até que vou colocar na prova de interpretação isso, né? Como que se chama, gente? Quem que fala para mim aí na resposta no chat como que é a figura de linguagem? Quando a gente ameniza. A mensagem é essa, mas... Isso mesmo, aí, eufemismo, né? Então ele coloca, tinha delicadezas de menina, né? Ele não escreve o termo. Acontece o seguinte, os termos que nós usamos hoje, a maioria foi vindo com o tempo, sabe? Se vocês pegarem, por exemplo, a obra e procurarem a palavra social, depois façam uma busca. É uma questão social. Não, você não vai encontrar a palavra social, porque o conceito de social, classe social, sociedade, são conceitos que virão posteriormente, eles são mais típicos, assim, do século XX, tá bem? Então, é homossexual, é heterossexual, é bissexual, esses termos são termos modernos, são termos, assim, dos últimos 70 anos, você não vai encontrar numa literatura mais do século XIX, do século XVIII. Tá bem? E às vezes a gente não tem essa concepção, a gente acha que são termos que existiram sempre, e isso não é verdade. Bom,
Quanto a esse aspecto, eu separei para a gente o seguinte parágrafo, e eu quero deixar bem claro o que está escrito aqui, ó, o que não fazer, tá? Então, às vezes, o aluno começa exatamente assim, a preocupação com a carreira, vamos bem devagarzinho, né? É algo que deve ser levado a sério, conforme se vê no romance O Cortiço, quando o Henrique, aí o aluno trata assim com aquela maior intimidade, né? Como se nós estivéssemos falando de alguém muito próximo de todos nós. É descrito da seguinte maneira, e aí a pessoa não coloca 2 pontos, ela não coloca um elemento coesivo, já vai rasgando com o trecho do livro. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Desse modo, reflete-se que a causa para a desistência escolar nem sempre é combatida, e por isso essas questões devem ser analisadas para combater sua origem. Ai, meu Deus, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo só comentando esse parágrafo, né? A Monique está rindo, por quê? Porque eu fiz aqui algo que a gente vê demais, mas não devíamos, tá? Na redação de vocês. O que vocês percebem que acabou de acontecer aí? Primeiro, será possível que vocês conseguiriam chegar lá no Enem e saber decor um trecho de O Cortiço para mencionar? O que vocês acham? Eu espero que a resposta de vocês seria... Aí, pronto, João Pedro, Nunca, né? Maria Eduarda, a Fernanda já está falando, nunca, não tem como, né? E vocês têm que, em casa, você pode assim pensar, mas em casa eu tenho acesso, certo? Mas a gente tem que imitar ao máximo, a redação que você entrega semanalmente, você tem que imitar ao máximo a estrutura que você usaria no Enem. Então, é claro que você não saberia decorar esse trecho, você não decoraria, o rapaz chama-se Henrique, tinha 15 anos. Você tem que converter isso em discurso indireto, né? Então, o autor apontou o que, o autor disse que, o autor afirmou o que, descreveu como, certo? E fazer o discurso indireto. Outra coisa, desse modo, que isso que é importante nós percebermos na noite de hoje, reflete-se que a causa para a desistência escolar... Ora, como assim desistência escolar? No primeiro período, em algum momento, foi falado em desistência escolar? Porque o que eu estou lendo aqui? A preocupação com a carreira. Carreira já pressupõe que eu estou fazendo um curso que vai me levar à carreira, ou seja, ou é um curso técnico, ou é uma universidade. No caso aqui, o que o menino queria? Ele queria ir para a academia de medicina, certo? Então, o que tem a ver aquilo que foi falado aqui embaixo de desistência escolar com a concepção de eu estou preocupado, quero levar a sério o meu rumo para a carreira de medicina que eu vou escolher. Então, às vezes, o que a gente percebe? Exatamente esse descompasso entre, primeiro, o que o aluno alegou, segundo, a citação feita pelo aluno, e terceira, a conclusão a que chega o aluno. Tá? Hoje eu passei aqui à tarde corrigindo redação. E em 3 ou 4 momentos eu tive que escrever exatamente isso para o aluno. Ora, qual a relação entre o que você escreveu no primeiro período, né? Primeiro período nosso está aqui, ó, do A até a palavra medicina. Qual a relação disso que você escreveu no primeiro período com o que você escreveu posteriormente no segundo período? E eu sei qual é a resposta. A resposta é nenhuma relação, tá? Nenhuma relação. Então, tomem cuidado, porque alguns alunos, eu estou vendo aqui quem está participando da live, eu sei que tem aqui alguns alunos que já têm um domínio muito grande dessas técnicas de introdução da citação. Mas tem outros que estão ainda naquela base, vou escrever qualquer coisa porque ela não vai ler direito. Minha professora tem muita redação para corrigir, é uma pessoa muito ocupada, ela não vai ler direito. Não, lê do engano. Nós vamos ler direito, nós vamos observar se tem influência naquilo que você colocou aí para a gente ler. E aqui nesse caso, não tem influência alguma, tá? Quero que vocês observem aí, não tem influência. Porque esse caso que eu acabei de escrever, colocar aqui, ele não reflete sobre a causa para a desistência escolar, que não é combatida,
E depois você vem, e por isso essas questões devem ser analisadas para combater. Além da repetição do combatido e combater, vocês pegaram, tem uma determinada redação nota 1000, que eu já li várias vezes, e ela coloca como tese que isso tem que ser analisado. Olha, gente, é um grande risco que vocês correm, tá? Só quero dizer isso. Certamente não, nós estamos nos referindo a uma redação que, posteriormente, a tese é bem explicitada, um pouquinho mais à frente, e depois, na conclusão, de novo, ela é explicitada e recuperada. Então, eu quero só dizer para vocês, é um risco, porque se a equipe aperta um pouquinho mais os critérios, dizer que, a minha tese é que tem que ser analisada, nossa, mas que tese mais forte, né? É como eu falar que o ar tem que ser respirado, tá? Então, se eu coloquei fatores que devem ser combatidos, e depois eu falo que isso tem que ser analisado, até que tudo bem, porque estão ali os fatores. Mas simplesmente você fica repetindo, nem sempre é combatida, mas deve ser combatida para ser analisada. Tomem cuidado, não corram risco de cair nessas fórmulas aqui, isso aqui é o que não fazer. E a questão da organização do parágrafo também, né, Su? Sim. Exatamente, só 2 períodos, né, tudo mais. Muito bem. Com você, Monique. Isso. Ok. A importância dos estudos, né? Então, nós estamos ali no capítulo 5. Jerônimo, ainda na Cidade Nova, logo que principiar a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte. Meteu a filha em um colégio que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Ok, quer comentar alguma coisa sobre o trecho? Pode dar sequência. Parágrafo, né? O que eu queria falar para vocês aí é o seguinte, o Jerônimo, como que vocês sabem, ele era um trabalhador braçal, ele era um português, mas ele vai ter a preocupação em fazer o quê? Dar ensino, dar estudo para a filha. Então, é isso que eu falo, sabe? Às vezes vocês leem a obra procurando, assim, o enredo, e vocês não pegam esses detalhes que aparecem dentro da obra. Então, vamos supor, eu quero estabelecer uma comparação entre a importância que a família dá aos estudos no contexto atual. Sabem, nós sabemos, vocês sabem disso, os pais empenham boa parte daquilo que eles recebem, do salário deles, para manter vocês numa boa escola, né? Esperam o quê de vocês? No mínimo, dedicação, que vocês realmente correspondam, que vocês tenham um desejo, né, de fazer uma boa universidade. E, estando na universidade, cursem para valer uma faculdade que depois vai dar um suporte na vida profissional de vocês. É esse que é o intuito dos pais. Ele coloca, então, essa situação. Ele coloca a situação aí da família, que impulsiona a criança a ir para a escola, né? Então, o que eu fiz? Vamos lá, vamos entender o parágrafo. Primeiro, quantos períodos tem o parágrafo e quantos realmente devem ter? Vamos contar? Vou marcar de vermelhinho aqui, tá? Então, o primeiro período, além disso, cabe ressaltar que a carreira deve ser levada a sério, é um parágrafo de desenvolvimento, sobretudo por haver uma cobrança, seja pela pressão para alcançar um alto nível social, seja pelas cobranças pessoais em uma sociedade marcada pelo consumo, tá bem? Então, esse é o nosso primeiro período. O segundo, essa preocupação perdura na cultura brasileira, tanto que ela já foi retratada em pleno final do século XIX no romance O Cortiço, em que o personagem Jerônimo reconhece o valor dos estudos e se esforça para que sua filha ingresse em um colégio, algo inédito para a época. E vem o terceiro período em que eu vou encerrar a ideia. Então, como nós vimos na aula 4, alguns alunos aí são de outras turmas, ainda não viram, nós temos 3 fases no nosso parágrafo aqui. Eu tenho uma fase em que eu vou colocar a minha fala autoral, eu sou autor do meu texto e eu vou opinar. Segundo momento em que eu venho com o meu repertório, o meu recurso argumentativo aqui, o cortiço, estabelecendo, então, um vínculo entre o final do século XIX e o atual contexto, e eu venho novamente aqui com uma fala autoral, concluir, sabe? É como se fosse uma fórmula, 1 mais 1 igual a 2. Eu tenho que fazer essa fase
para que o meu leitor, ele seja conduzido dentro daquilo que eu quero provar para ele no romance, tá bem? Eu não posso pensar assim, eu vou começar. Além disso, o cortiço... Pessoal, é isso que acontece. Às vezes vocês fazem uma introdução e vocês colocam lá certinho o tema, o problema e a tese. E, de cara, no segundo parágrafo, vocês começam. Além disso, o romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, trata... Nossa, você está no raciocínio do tema ainda, apresentando o tema, o problema e a tese para o seu leitor, e você entra rasgando ali com um repertório. Então, não façam isso, tá? Eu sempre falo para vocês que vocês devem conduzir o leitor. E como que vocês vão conduzir o leitor? Fazendo com que ele acredite no que você está falando. Então, olha só, o que nós temos aqui? Elemento coesivo, além disso... Elemento coesivo, essa preocupação, elemento coesivo assim, cada qual começando um período, tá? E eu começo falando, além disso, cabe ressaltar que a carreira deve ser levada a sério. Por que eu não coloquei crase aqui? Porque sério é uma palavra masculina, foi a nossa live da semana passada. Sobretudo por haver uma cobrança. Depois, olha, eu repeti essa palavra cobrança aqui, porque eu quero que vocês me digam um sinônimo para colocar. Eu gostaria que vocês colocassem embaixo. Eu tinha colocado uma outra palavra, eu quero que essa seja mantida e aqui embaixo vocês coloquem outra, vão pensando. Seja pela pressão para alcançar um alto nível social, seja pelas cobranças pessoais em uma sociedade. Qual palavra vocês colocariam aí? Marcada pelo consumo. Então, notem que eu já falei qual é a preocupação que existe em relação aos estudos. Vocês já viram alguém falando assim, eu quero que você estuda para você ter cultura? Não. Geralmente a pessoa estuda porque ela quer mudar de vida, ela quer ganhar dinheiro, tá bem? Foi o que eu coloquei. Essa preocupação perdura na cultura brasileira, tanto que ela foi retratada em pleno final do século XIX no romance O Cortiço. Bom, eu tenho que fazer uma ponte. Se aqui em cima eu falei que é algo que tem que ser levado a sério, eu tenho que mostrar aqui, olha, uma preocupação, tá? Ele reconhece o valor dos estudos e se esforça para que sua filha ingresse em um colégio. Guilherme, eu tinha pensado em outra palavra, não metas, eu tinha pensado em uma outra palavra. Depois a gente pode... estou escrevendo a palavra, a gente pode brincar de for. Isso! Maria Eduarda, acertou exatamente a palavra exigências eu tinha colocado, tá? Excelente, a pessoa vai ficando esperta, né? Ficando experiente em texto. Então, olha só, reconhece o valor dos estudos. Olha como existe aqui uma relação semântica entre levar a sério e reconhecer a importância. Isso daqui, pessoal, é o que nos dá nota na competência 3. Olha como tem coerência o que eu falei acima e o que eu falei embaixo. Assim, agora eu vou concluir a ideia 1 com a ideia 2 do parágrafo. Pode-se entender que para muitas famílias estudar mostra-se como uma garantia de ascensão. Olha aqui, levar a sério, reconhecer o valor, garantia de ascensão, e por isso, aí eu já começo a levantar a bola para a minha conclusão que virá posteriormente. O poder público deve disponibilizar de mais instituições de ensino. Eu não vou falar quem é o ente público que vai fazer isso, porque aqui eu ainda estou no meu desenvolvimento. Eu ainda não estou na conclusão. Na conclusão é que eu vou falar governo federal, ou governo estadual, ou prefeituras. Ou eu vou falar o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, porque o tema é qual mesmo? A importância dos estudos. Eu não vou falar, é a Secretaria de Obras Públicas. Eu não vou falar, o Ministério da Saúde, porque eu tenho que usar um agente válido para aquela temática, para aquela problemática, para aquela situação, tá bem? Então, eu quero que vocês entendam que não é jogando qualquer ideia, eu tenho que fazer com que o meu parágrafo de desenvolvimento seja um microtexto.
em que eu introduza uma ideia, desenvolva uma ideia e conclua uma ideia. Fazendo isso em todos os parágrafos, eu vou falar assim, olha que estrutura sensacional que esse aluno usou. Olha como ele fez um projeto de texto, certo? E é isso que vai dar nota para vocês na competência 3. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Até aqui, querem fazer alguma pergunta? Então, aqui no lugar da palavra cobranças, nós colocaríamos exigências, tá? Exigências. Bom, vamos à frente, então. Nessa semana, algumas turmas, a turma T4 e T3, oi, pessoal da T3 e T4, né? Oi, Anjo. Fizeram aula de vírgula, né? Sensacional, que delícia. Aquela aula que todo mundo adora. Não, se coloca Com certeza, sujeito e verbo. Tem aluno que já brigou comigo, porque eu coloquei no Instagram, né, aquela super aula de vírgula, e fala, mas por que você não chamou, você geralmente chama geral para assistir essa aula, os ex-alunos, já são médicos, o que você quer com vírgula? A gente tem que escrever também, pensa que é só, aí eu completo, é só ganhar dinheiro, né, não, tem que escrever também. Nessa semana a gente falou sobre o sistema prisional, sobre reforma prisional, sobre detentos. Com você, Monique. Ok. Reforma prisional. A morte do Firmo não vinha nunca a toldar-lhes o gozo da vida. Quer ele, quer a amiga, achavam a coisa muito natural. O fascínio era matar a tanta gente, fizera tanta maldade, devia, pois, acabar como acabou. Nada mais justo, se não fosse Jerônimo, seria outro. Ele assim o quis. Bem feito. Quer comentar alguma coisa? É pesado, né? Mas é uma coisa que nós costumamos ouvir, né? Bandido bom é bandido morto. E isso já foi retratado desde lá do Cortiço, a gente não, muitas pessoas continuam com esse pensamento ainda até os dias atuais. É uma obra muito atual, né, Su? Uma obra muito atual, exatamente. Por isso que nós escolhemos como leitura obrigatória, porque, assim, eu sinceramente falando, eu fico imaginando qual tema o aluno poderia dizer, eu não tenho nenhum repertório, né? Eu acho que isso não, depois de ler o Cortiço, só se fosse uma coisa assim, muito, inteligência artificial, bom, né? Então, aí nós teríamos uma certa dificuldade, né? Telemedicina, ainda assim teríamos facilidade, porque daria para comparar, né, um sistema que já houve no passado com o que houve hoje, né? Então, mas vamos ao parágrafo. Eu fiz uma estrutura aqui para vocês entenderem o seguinte. Então, vou começar o meu parágrafo com o conectivo, vou fazer uma alegação. O que é alegar? É afirmar algo. Vou colocar mais um conectivo, vou para a citação em discurso indireto, vou para mais um conectivo e parto para a conclusão. Então, começo, né? Vamos imaginar que isso seja um segundo parágrafo. Não, terceiro, porque eu falo além do mais, né? Então, vamos pensar, é um terceiro parágrafo, tá? Terceiro parágrafo do texto. E eu começo além do mais, vírgula, porque é um adjunto adverbial antecipado, como vimos na aula de ontem, e as outras turmas terão as aulas de vírgulas aí na sequência. Cabe refletir sobre uma postura questionável, olha a minha opinião aqui, tá? Postura questionável. Estou criticando uma postura da parte de alguns membros da sociedade. Membros, né, os quais não se intimidam em usar frases como bandido bom é bandido morto. Nota que depois do como não vai 2 pontos. Porque o próprio conectivo como já indica que eu vou enunciar algo, tá? Algo vai ser dito. E eu coloco ali entre aspas, por quê? Porque eu quero provar que o que eu estou escrevendo aqui não é meu, é de outra pessoa, é uma frase usada por outras pessoas. Se eu escrever incorporado ao meu texto essa frase, você vai estar desrespeitando os direitos humanos. E qual vai ser a sua nota na competência 5? Se vocês desrespeitarem o direito, 0. Isso mesmo, 0. Tá? Direto, não importa se você fez a conclusão coisa mais linda do mundo. Vai ser nota 0, tá? Essa atitude, estou indo para o terceiro período, tá? Elemento coesivo, essa atitude se repete, notem que agora o meu elemento coesivo é sujeito do verbo repetir.
Pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, tá? Então, essa atitude é um elemento, o pronome essa retoma o que eu falei anteriormente. Repete e constitui um retrógrado traço cultural já retratado no romance O Cortiço, cujo narrador aponta a naturalidade com que Rita Baiana e Jerônimo viram, perceberam, interpretaram a morte de Firmo, ao declarar que devia, pois, acabar como acabou, nada mais justo. Ah, eu me lembrei que eles falaram isso, eu coloquei entre aspas, beleza. Mas e se eu quisesse fazer em discurso indireto, como que eu faria? Declarando que ele havia morrido de uma forma justa. Então, eu posso, se eu me lembrar da frase, eu acho isso difícil, colocar em discurso direto, né? Tá aqui o verbo de dizer, vem aqui a conjunção integrante, aspas, e o que foi falado. Tudo bem? Elemento coesivo, dessa forma, é preciso maior empenho para que o sistema prisional não seja promotor da naturalização da violência, porque eu já falei aqui em cima, ó, que os personagens interpretaram com certa naturalidade a morte do Firmo, tá bem? Eu falei isso. E agora eu retomo aqui, ó, promotor da naturalização da violência, mas venha realmente possibilitar uma mudança na forma de abordar a questão. Bom, esse é o esquema. Vamos juntar aí, o que eu fiz? Estou juntando o elemento coesivo ao período, né? Então, aqui, primeiro período do parágrafo, segundo período do parágrafo, terceiro período do parágrafo, e chegamos, então, ao parágrafo constituído, estruturado, de uma forma que você vai conduzir o leitor. Além do mais, cabe refletir sobre uma postura questionável da parte de alguns membros da sociedade. Eu vou me autocorrigir aqui, eu vou colocar de parte, tá? Não da parte. De parte de alguns membros da sociedade, os quais não se intimidam em usar frases como bandido bom é bandido morto. Essa atitude se repete e constitui um retrógrado traço cultural. Então, eu estou retomando, né, essa questão da postura questionável, retrógrada, questionável, né, que naturaliza a violência. E aí vocês já entenderam que nós já lemos o parágrafo anteriormente, tá? Então, essa é uma estrutura que eu, pelo menos, julgo perfeita. É o MEC que ensina a fazer essa estrutura e tem que ser essa estrutura? Não. Isso daí é método Suzana Luz. Então, se alguém aí está assistindo e dizendo, minha professora da minha escola ensina... A minha professora não, porque a professora de vocês sou eu. Não esqueçam que eu sou italiano, escorpiano e temperamental e... Soberana. E soberana, obrigada. Não é ciumenta? Tá todo mundo acertando. Ciumenta, várias outras coisas. Ciumenta e soberana, isso mesmo, né? Então, assim, a professora de vocês sou eu, a professora dos alunos da Monique aí é a Monique. Então, se o professor lá da escola que vocês estudam ensina uma outra estrutura, aí vocês têm que acreditar em quem vocês quiserem. Para mim, essa é a melhor. Porque, repito, quando o aluno começa já o parágrafo de desenvolvimento com a citação, fica uma coisa assim muito estranha, porque ele acabou de colocar a tese dele, acabou de escrever a tese. Aí ele fala, além disso, o romance O Cortiço trata. Ué, eu não estou falando do romance O Cortiço para falar além disso, o romance O Cortiço trata. Se eu tivesse falado uma coisa que ele trata, eu falaria, além disso, ele também trata de tal aspecto. Aí tudo bem, teria uma lógica nisso. Mas do jeito que vocês fazem, não tem lógica, tá? Monique. Bom, nós temos aí uma imagem, né? Duas imagens, uma comparação entre o cortiço e o presídio, né? São imagens que se assemelham ali em alguns pontos, que é esse amontoado, né? A gente tem ali a falta de dignidade dos presos, né? E isso também é uma característica das pessoas que acabavam morando ali no cortiço, né? Então, nós temos... É interessante, eu não sei de onde que você extraiu, você deve ter visto em algum lugar essa comparação do cortiço com o presídio.
eu me lembro que tem aquele autor, não sei se vocês ainda, porque eu fiz curso de letras há quanto tempo, né? Mas na época da minha faculdade, a gente lia lá o Maçom Moisés, e ele faz essa comparação. Embora o presídio, as pessoas estejam com restrição de liberdade, não por vontade própria, mas porque o Estado, né, impôs essa restrição de liberdade, e no cortiço as pessoas tivessem liberdade, essa liberdade das pessoas do cortiço era uma liberdade relativa, porque, fala sério, vamos fazer uma reflexão aqui. Se eu moro numa cidade que tem shopping, teatros, restaurantes, parques, mas para tudo isso eu preciso pagar um ingresso, para ir num restaurante eu teria que comprometer praticamente metade do meu salário mínimo. Vocês concordam que eu acabo ficando prisioneiro do local em que eu vivo, do local em que eu moro? E muitas pessoas que moravam no cortiço trabalhavam por ali mesmo, principalmente atrás do cortiço, na pedreira. Que o João Romão foi fazendo isso. Conforme a pedreira foi tendo mais atividade, ele foi construindo mais e mais cômodos para aquelas pessoas morarem, né? Então, o Maçom Moisés, ele faz essa comparação. E é bom a gente entender que quem vai elaborar a nossa prova do Enem deve ser um professor de letras que também leu o Maçom Moisés. Também leu o Alfredo Bose, leu esses autores que são consagrados dentro do curso de letras. E eles estabelecem bem essa comparação entre a estrutura de um presídio e a estrutura do cortiço, tá bem? Como já falei, as pessoas ali privadas de liberdade no presídio, as do cortiço não privadas, mas as condições em que elas viviam eram tão precárias que elas não saíam dali. Elas lavavam... Uma liberdade relativa, né? Uma liberdade relativa, tá bem? Pode ler até trecho. Não é à toa que no cortiço, né, na obra Cortiço, nós vemos que o tempo todo eles querem a ascensão, eles querem, de alguma forma, ter vantagem em algo e sair daquela situação, seja por meio até de um casamento, né? Com certeza, século XIX, né? O Machado de Assis critica muito essa questão, né? Quer dizer, todo mundo se casa por interesse, sim, enquanto que os românticos, todo mundo se casa por amor, né? Então, eis aí a grande diferença entre o realismo, naturalismo e o romantismo, né? O casamento é colocado pelos românticos como um grande final, e para os realistas como o final. Então, somente. Acabou, né? Game over. Vai lá. Vamos lá. Moradia, capítulo 20. Mas o cortiço já não era o mesmo. Estava muito diferente. Mal dava ideia do que fora. O pátio, como João Romão havia prometido, espreitava-se com as edificações novas. Agora parecia uma rua, tudo calçado por igual e iluminado por 3 lampiões grandes, simetricamente dispostos. Fizeram-se 6 latrinas, 6 torneiras de água e 3 banheiros. Desapareceram-se as pequenas hortas, os jardins de 4 a 8 palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias. De 100 e tantos, a numeração dos cômodos elevou-se a mais de 400. De tudo caiadinho e pintado de fresco, paredes brancas, portas verdes e goteiras encanadas. Poucos lugares havia desocupados. Alguns moradores puseram plantas à porta e à janela, em meias tinas cerradas ou em vasos de barro. Albino levou o seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira. A casa dele destacava-se das outras, era no andar de baixo, e cá de fora via-se-lhe o papel vermelho da sala, a mobília muito brunida, jarros de flores sobre a cômoda, um lavatório com um espelho todo cercado de rosas artificiais, um oratório grande, resplandecente de palmas douradas e prateadas, toalhas de renda por toda parte, num luxo de igreja casquilho e defumado. Então nós vamos juntar esse trecho com o outro trecho. O que eu quero mostrar para vocês aí é o seguinte, nós temos um capítulo, que é o capítulo 20, em que ele está mostrando assim, houve com o tempo uma melhoria no local, que até então tinha só 2 latrinas, passou para quantas? Para 6. 6. 6, eu me perdi aqui onde eu estava lendo. Fizeram-se 6 latrinas, isso.
seis torneiras de água, e olha só, 3 banheiros, que até então era só um. E houve até uma pinturazinha assim. Como que é o nome desse fenômeno, que é o próximo slide, aí eu quero ver quem que sabe, em que, porque houve uma melhora, uma estruturação, o João Romão vai fazer o quê? Ele vai aumentar o valor do aluguel. E quando ele aumenta o valor do aluguel, muitas pessoas que moravam ali naquela situação de precariedade, elas acabam tendo que ir para outro lugar mais marginalizado ainda, porque elas não conseguem alcançar o valor. Como que é o nome desse fenômeno social? Gentrificação? Como que é, Edevaldo? Gentrificação ou não? Gentrificação. Exatamente isso. Então é assim, você não pode pagar, então você vai para um lugar pior, tchau, né? Então sempre não, calma. Muitos críticos dos nossos sistemas, eles mostram exatamente essa situação. Ou seja, quando uma benfeitoria benfeitoria feita é redundante, né? Quando ocorre uma benfeitoria, automaticamente você fala, nossa, que bom, o bairro vai melhorar. O dono do imóvel fala, vai melhorar? Então eu vou aumentar um pouquinho mais o valor. Aquelas pessoas que não podem, ao invés delas gozarem daquela melhoria, não, elas são empurradas para um lugar pior, porque é onde o salário delas alcança, né? Lê pra gente esse trecho, Monique. E como a casa comercial de João Romão prosperava igualmente a sua avenida, já lá se não admitia assim qualquer pré-rapado. Para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes, italianos principalmente, iam por economia, desertando para o cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número das lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Entendem? Então, olha só, quando a gente fala, o conceito de gentrificação é um conceito novo, mas se você for cavar ali dentro da obra O Cortiço, você percebe claramente a relação e a perpetuação de alguns problemas. Esse trecho aqui, ele retrata exatamente o processo chamado de gentrificação, tá? Em que as pessoas, porque aumentou um pouco o preço, eles iam ter que morar lá no Cabeça de Gato, era outro cortiço. Oi? Eu estou aqui, eu não sei o que a senhora estava falando, mas se nós voltarmos ali no parágrafo anterior, é muito absurdo, né? Então, olha só, chegava aos 400, então, a quantidade ali de casas, né? Mas ainda mantinham-se 3 banheiros e agora parecia uma rua. Não era uma rua, parecia uma rua. Então, era uma situação muito absurda. Imagina, 400... Agora você imagina, se eles tiveram que sair daí para ir para um lugar que ainda ia ser pior. Então, você imagina as condições de saúde, de higiene, as condições sanitárias mesmo, né? Bom, como que eu construí um parágrafo de desenvolvimento? Nessa perspectiva, né? Então, sempre, pessoal, eu estou ressaltando os elementos coesivos, porque tem muito aluno aí que ainda não entendeu que tem que colocar esse conectivo aqui para iniciar o parágrafo, tá? Hoje eu peguei para corrigir uma das turmas, pelo menos 5 redações eu tive que cobrar. Cadê o conectivo aqui para introduzir o parágrafo? Cadê o conectivo para introduzir o parágrafo? Lembre que a competência 4 de vocês vai ser avaliada nesse sentido, tá? Nessa perspectiva, cabe lembrar, vale ressaltar, vale lembrar que o mercado imobiliário no país não reconhece a precariedade de certas áreas. E mesmo naquelas mais afetadas pela falta de estrutura, ainda pesam os valores de aluguéis e dos imóveis. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabem que você, por exemplo, morar na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, não é algo assim para quem não tem dinheiro, não, viu? Porque ali cada moradia tem um preço bem salgadinho, inclusive, tá? Então, isso eu estou falando da atualidade, isso eu estou falando de um contexto em que eu sou a autora, eu estou alegando isso daqui. Aí eu vou começar o percurso, né, nesse período,
interno de referência intertextual. Eu trago para dentro do meu texto a obra. Nesse contexto, ó, o elemento coesivo de novo, né, tá aqui. Pode-se mencionar a obra O Cortiço, pois, de acordo com o narrador, as melhorias ali realizadas acabaram gerando um custo elevado para os moradores e, por consequência, foram afastados daquele lugar. Aliás, ressalte-se que esse processo de gentrificação, por que eu coloquei entre aspas? Para dar destaque ao nome, né, ao conceito, faz com que os mais humildes sejam marginalizados, levados à margem, né? O que acentua as desigualdades sociais. Então, de novo, eu gostaria que vocês concordassem comigo que quando eu uso essa estrutura em que eu proponho, né, uma ideia, notem que o que está daqui para trás é a minha ideia, e depois concluo essas duas ideias, faço essa soma das duas ideias, eu vou conduzindo o meu leitor de uma forma muito clara, muito rápida, certo? Então, eu gostaria que vocês também obedecessem a essa estrutura quando vocês forem fazer a redação de vocês. Quer acrescentar alguma coisa, Monique? Tem uma imagem um pouquinho mais abaixo, né? Próximo Ok. slide. Ok, passando, pode falar. Nós temos aí a comparação, né, de um cortiço. Pela foto aí, nós percebemos que é algo mais antigo, né? Nós ainda temos cortiços atualmente, mas essa foto é mais antiga mesmo. E a favela. Então, a favela, apesar de, como a Su falou, né, em algumas favelas aí, né, elas serem quase que elitizadas, teriam um preço mais salgado, elas ainda têm essa estrutura aí do cortiço, né, de algo mais amontoado. Se vocês andarem em alguns bairros aqui de Cuiabá, vocês podem ver mais cortiços do que vocês possam imaginar. É aqui mesmo a sede do curso, antes de nós destruirmos tudo, né? Porque aqui nós tínhamos uma casa, dessas casas mais do passado, né? Que aqui era uma vila militar, e atrás dela, para a pessoa ganhar um dinheirinho, o que ela fez? Ela construiu 4 quartos. Vocês imaginam aqui no fundo 4 quartos construídos, tinha um banheiro só, certo? E eles tinham acesso por um portãozinho lateral. Então, eles entravam nessa porta lateral e lá atrás tinha 4 quartos. Gente, dia que eu entrei aqui, eu e Rubens nos olhamos e falamos o seguinte, só destruindo tudo, porque não tinha, sabe, assim, aquela coisa toda mofada, aquele teto com forro quebrado, caindo aos pedaços, né? Era o próprio cortiço, né? E alugavam para estudantes da UFMT. Então, vocês imaginam a situação que isso não tinha, assim, o mínimo traço de limpeza, né? O mínimo traço de limpeza. Então, muitas vezes, essa semana a gente leu a tira da Mafalda, em que a Suzanita fala para ela, você não vê as roupas que eles usam, você não vê no tema da violência simbólica, né? Você não vê que eles sempre serão pobres, mas às vezes a situação em que a pessoa vive é tão precária que ela não consegue, ela se habitua, inclusive, a viver naquela situação, né? E quando melhora um pouquinho, o que acontece? Ela é afastada, ela é marginalizada. Por falar em violência simbólica, trouxe para vocês aí um trecho que fala exatamente sobre essa questão das relações de poder. Quer ler, Monique? Sim, sim. De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, a todos, numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre 2 rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas que o homem mais ficaria com a mulher, mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. Não entra, não entra. E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam ferozes.
A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estropício. A capa de evitar punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio, velho. Isso mesmo. Então, por exemplo, o que nós percebemos? Ele está fazendo uma crítica aqui. Vocês lembram do trecho? Vocês lembram do trecho do livro? Estou perguntando para vocês, alunos. Vocês lembram do trecho? Eles começam a brigar entre dois cortiços. Membros de dois cortiços começam a entrar em briga, começam a colocar fogo, começam a ter violência física, tudo mais. E a polícia vai lá para atender a ocorrência. E ela chega com uma determinada truculência, tá bem? E o autor aqui, ele vai falar sobre isso. Sempre que a polícia entrava, havia um grande estropício. Por que ele fala, houve uma desmoralização completa? Olha só, o cabeça de gato, que é o outro cortiço, estava vencido finalmente, vencido para sempre. Nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens. À medida que a de João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de outro. Raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à espadeirada de cego. Uma desmoralização completa. Então, a polícia não chega, nessas relações de poder, ela não chega para pacificar, ela chega para ir arrebentando geral. Né? É isso que o romance mostra. Tanto que, não sei se vocês percebem, mas nesse momento aí, os dois cortiços se unem contra a polícia. Eles se unem na tentativa de fazer com que a polícia não entre no cortiço para acabar com a briga deles mesmos. Então, parece uma coisa meio infantil. Eles estão lá brigando entre si, quando a polícia chega, eles se voltam para se proteger dessas relações de poder estabelecidas. Olha só, aqui apareceu de novo, né, o bug aqui, ó, que legal, né? As relações estabelecidas entre essa esfera do Estado com o público, com a população. Gente do céu, dá para usar isso como repertório em inúmeros temas de redação. Quando se falar sobre o papel do Estado, a questão da representatividade do Estado junto à população, né? Falar sobre as forças públicas, como que elas atuam, como que elas agem. Será que hoje a polícia é mais truculenta ou menos truculenta do que é mostrado aí no cortiço? Né? Então, são situações, por isso, vou novamente justificar para vocês o porquê da escolha que nós fizemos com essa obra, porque ela é muito, como a Monique falou no começo, ela é muito atual, e dá para ser aproveitada, assim, enormemente em várias temáticas, né? E a partir daí eu desenvolvi o parágrafo. No romance O Cortiço, do naturalista Luiz Azevedo, ficam claras as relações de poder no episódio em que a polícia invade aquele local para cessar uma briga. E para tanto, né, e para conseguir isso, usa de certa truculência. Bom, pergunto para vocês, esse parágrafo, vocês acham, é uma introdução ou é um parágrafo de desenvolvimento? Introdução. Ixi, e agora? Vamos à terceira opinião aí. Uma aluna falou uma coisa, outra falou outra. É a introdução ou desenvolvimento? É a introdução. Cadê o elemento coesivo que retoma o que eu falei anteriormente? Não tem. Não tem, porque na verdade, quando eu coloco no romance O Cortiço, eu estou apenas contextualizando para o meu leitor sobre o que eu vou falar. Se tivesse desse modo, dessa maneira, além disso, nesse contexto, nesse sentido, por isso, aí eu estaria retomando uma ideia anterior. Então, aqui já fica claro que se trata de uma introdução. Tá? No romance O Cortiço, do naturalista Aloysio Azevedo, estou fazendo uma explicação, ficam claras as relações de poder no episódio em que a polícia invade aquele local para cessar uma briga e usa de certa truculência. Nesse sentido, né, ó, o elemento coesivo aí colocado, tá? Nesse sentido, depois mais tarde, por essa razão, opa, vírgula errada aqui, né? Não é aqui. Deixa eu arrumar para vocês. Por essa razão, vírgula, tá? Então, nesse sentido, verifica-se que desde o final do século XIX, não houve grande mudança no atendimento ao público,
pois o poder concedido a essa instituição, qual instituição, gente? A polícia, né? Nem sempre atende aos limites da lei. Por essa razão, é preciso que haja um empenho, tanto dos entes públicos, quanto dos privados, para que os órgãos de proteção não se excedam no momento do cumprimento do dever. Qual que é a minha tese? O que Tá eu vou perguntando, defender? Hã? Você está perguntando? Estou perguntando, qual que é a minha tese? O que eu vou defender ao longo do texto? Que é preciso que haja um empenho tanto entre os públicos quanto dos privados para que os órgãos de proteção não se excedam no momento em cumprimento desse dever. Tá no cumprimento do dever, a pessoa não pode chegar tirando. No cumprimento do dever, tem que tomar todos os cuidados que a lei propõe para o órgão público, para a pessoa que está desempenhando o poder. Eu vou ter que ir com essa tese até o final. E quero fazer mais algumas perguntas para vocês. Eu mencionei a obra O Cortiço logo no começo do meu texto. Tudo bem? Ótimo. Primeira pergunta, que é muito importante. Vai ficar super legal eu mencionar de novo o Cortiço no desenvolvimento? Não. Não. Essa é a resposta. Eu quero que vocês respondam, tá? Não vai ficar super legal eu usar de novo o Cortiço no desenvolvimento. Por que não vai ficar legal? Porque o meu próprio leitor vai falar assim, poxa vida, né? Mas será que a pessoa não tinha mais nenhum repertório para utilizar? Será que ela não leu uma notícia de jornal, de revista? Então, uma vez que você usar o Cortiço na introdução, você não vai usar mais. Certo? Segunda pergunta. Aí vocês são levados por algumas redações nota 1000 do Enem, que vocês leem por aí, ou por alguns professores que assim orientam, vocês são levados a retomar a obra O Cortiço no final. Eu também ensino a fazer isso. Vocês devem realmente retomar, porque se você deu start ao seu texto com o Cortiço, se você fecha também fazendo uma menção a ele lá no efeito social, lá no último período, fica super legal. A gente percebe que houve uma retomada, né? Você teve um projeto de texto. Mas alguns de vocês fazem isso da forma errada, tá? Fazem como? Assim, as pessoas darão mais... assim as pessoas ficarão mais estimuladas a apreciar a obra O Cortiço. A minha tese não é sobre leitura, é sobre as pessoas quererem apreciar mais ou não uma obra. Por que o efeito social vai ser nós apreciarmos uma obra da literatura? Assim, aquilo que aconteceu no Cortiço não vai mais acontecer no Brasil. Eu não estou preocupada com o enredo do Cortiço. O que eu tenho que concluir? Assim, as estruturas de poder mostradas no Cortiço não continuarão se perpetuando nas instituições públicas brasileiras. Então, aí sim, não era essa a minha tese, que as pessoas, que o poder público não se excedesse? Essa aqui é a minha tese, ó. Não pode se exceder. Quer dizer, não pode ultrapassar o limite daquilo que está escrito que ele deve fazer. Então, eu posso terminar o meu texto exatamente falando sobre isso. Assim, aqueles excessos cometidos desde a época em que o Cortiço foi escrito não se perpetuarão atualmente na realidade brasileira. Ótimo, né? Às vezes vocês mencionam um filósofo e falam assim o filósofo será esquecido. Coitado do filósofo, o que ele fez? Não é o que ele fez, o que ele escreveu que tem que ser esquecido. É o que ele denunciou. Ele denunciou alguma coisa. Nós vamos esquecer o que ele denunciou? Coitado, teve todo um esforço ali. Muitos dos nossos autores da nossa literatura, como o caso de Graciliano Ramos, foi preso por aquilo que escreveu, e você quer que seja esquecido aquilo que ele escreveu? Então tem que tomar cuidado, vocês podem retomar a obra, mas mostrando assim, olha, então, aquilo que se perpetua, que perdura, que persiste na cultura brasileira, desde o século XIX, conforme mostrado no romance O Cortiço, será extinto, acabará, cessará, será mitigado, será superado, será, né? Então, cuidado na hora dessa retomada, tá bom? Cuidado.
Bom, e assim, né, eu e Monique queremos encerrar. Falei para vocês que hoje a live seria um pouco menor do que a anterior, mas antes gostaria de ouvi-los. Queria que vocês tirassem as dúvidas, fizessem algumas colocações, porque eu gostaria apenas que vocês ficassem mais atentos no momento de estruturar o desenvolvimento e de também fazer a citação. Aqui no chat, agora há pouquinho, alguém tinha escrito alguma coisa, mas eu não pude ler. O João Pedro, João Suzana. Pedro, quando veio a primeira menstruação da Pombinha, a mãe dela saiu por aí anunciando com o lenço, possível afirmar que isso foi uma forma de violência simbólica? Ah, com certeza. Quem de nós, meninas, não passamos por grandes constrangimentos, né? Hoje eu acho que essa ideia está um pouquinho mais superada, mas eu me lembro que todas nós, da minha família, quando menstruávamos, as mães ligavam para as tias nos chamavam ao telefone, nos davam parabéns. Afinal de contas, né, meninas, menstruar é uma coisa sensacional, é uma delícia, né? Não dói, a gente não fica com TPM, né? É um traço cultural, sim, querer alardear, né? Hoje, eu acho que esse costume, graças a Deus, não existe mais. Mas realmente era bem constrangedor. Então, né, enfim, eu gostaria que vocês entendessem como estruturar esses parágrafos, como fazer essas citações de uma forma mais exata. E eu vou mandar esse material aí para vocês, e logo mais a live também estará disponível para quem, se vocês quiserem mandar para alguém e tudo mais. Querem fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração, Monique? Isso, eu estava conversando essa semana com uma prima minha, né? Eu tinha postado que eu estava mexendo com material do Cortiço para essa live, e aí ela comentou comigo que ela amou a leitura na época dela, quando ela leu, ela amou. Mas o filho dela, de 13 anos, odiou a escola, implantou ali, e ele odiou fazer a leitura. Mas se a gente parar para pensar no livro e ler com cuidado, fazendo essa comparação, é uma obra extremamente atual, é uma obra que a gente consegue encaixar ali em várias situações do nosso dia a dia, né? Então, acho que vale muito a pena ler, especialmente os vestibulandos, né? Eu acho que, de repente, para uma leitura, como que a gente pode dizer assim, uma criança de 13 anos é um pouco mais complexa, né? Porque ela não está ainda muito inteirada dos fenômenos que ocorrem na sociedade. Eu penso que é uma obra mais adequada para alguém que tem 16, 17 anos, né? Que já teve aulas na escola que levam a essa reflexão. Laura, o que você quer perguntar? Pode falar, depois a Joana. Então, para fazer a citação de vídeo do YouTube e site em geral, um site assim, não sei se é. Como que eu faço assim? Porque eu estou em dúvida. Então, eu vou te responder já. Vai ter, a Joana está perguntando se vai ter Pix de quem participou. E vai ter Pix, sim. Já vou colocar para vocês aí, 424-546-62191. Pode colocar o seu também, Monique? Porque quem deu a aula foi eu e a Monique. Então, a gente que tem que receber. Vocês têm que pagar, tá bom? Não pode mandar aí o Pix. Mas não vão me mandar, tipo, R$10, R$20, não. Eu quero 200, 300, 400, 2.000, tá? Porque R$20 aqui no bolso eu tenho, tá? Laura, primeiro a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não vai mencionar qualquer pessoa que tenha canal do YouTube. Porque tem cada pessoa que se mete a fazer canal do YouTube que a gente tem vontade de chorar. Você tem que... existe uma coisa chamada argumento... Escrevi para vocês. Argumento de autoridade. Eu tenho que colocar como citação e legitimar canal do YouTube aquelas pessoas que têm uma autoridade em determinado assunto. Por exemplo, doutor Drauzio Varela. Ele tem autoridade do assunto quando se trata de medicina, saúde familiar, aula em faculdade de medicina? Sim, ele tem. Por quê? Porque ele tem até obra publicada nesse sentido. Ele não está ali como aquele youtuber de ficar formando opinião. Ele está ali para difundir ideias de uma determinada área de atuação profissional, né? Já brincaram, falaram em sala de aula, e eu considerei como uma brincadeira,
E depois a própria pessoa mandou uma mensagem para mim e até escaneou a redação dela. Já me mencionaram numa redação do Enem, porque eu sou professora, tenho especialização e tenho canal do YouTube. Eu acho temeroso isso. Eu não aconselho. Porque o tipo de referência que a gente tem que fazer é para referências que realmente têm essa voz de autoridade. Coitado de mim, você vai lá no meu canal do YouTube, eu tenho 2.500 seguidores, inclusive vocês não são, porque não tenho prestígio com vocês não gostam de mim. Né? Quando a gente fala em mencionar alguém do YouTube, então você pode começar, né? Assim, parágrafo de desenvolvimento. Conforme difundido no canal do YouTube do Dr. Drauzio Varela, a Madu está falando que o drama foi feito, né? Do Dr. Drauzio Varela, e aí você vai colocar uma opinião dele, aí está legitimado, é uma boa citação. Agora, você não pode colocar qualquer um ali, você tem que realmente buscar alguém que tenha autoridade no assunto de que está tratando. Foi isso que você me perguntou, Laura? Sim, sim. A dúvida mesmo, por conta que eu peguei um repertório e isso, tipo assim, respondeu bem na lata. Eu peguei um repertório que a pessoa não tem nem seguidores, sabe? Então foi muito bom você ter mencionado isso. E também a questão simulado semana que vem, né? E, e quem não tem repertório, quem não sabe poucos repertórios, você pode indicar alguma coisa pra gente? O Cortiço e Ideias para Adiar o Fim do Mundo e leitura diária de jornal. Se vocês abrirem o jornal, por exemplo, Folha de São Paulo, lá vocês vão ter uma seção chamada Opinião, sabe? Opinião. E nessa seção Opinião, vocês vão encontrar vários artigos, tá? Vários artigos tratando de vários aspectos. Tá? Então, aí é importante para vocês, às vezes, terem acesso exatamente a isso, tá? Porque lá tem vários articulistas falando a respeito, né, de determinados... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Tão rapidamente que eu quase derrubei a minha água, né? Por exemplo, aqui, Folha de São Paulo. Deixa eu projetar para vocês entenderem do que eu estou falando. Uma guia. Olha aqui. Eu estou colocando Folha de São Paulo porque, afinal de contas, eu assino o UOL e tenho acesso, né? Então, carregou para vocês aí já? Folha de São Paulo, por exemplo. Eu venho aqui, ó, tá escrito aqui, opinião. Tá vendo? Aí vem aqui, tendências e debates, certo? Aqui eu vou ter vários assuntos assinados por um jornalista, tá? Olha só, quanto assunto diferente, reinvenção da indústria. É o nosso tema de industrialização aqui, ó, né? Diplomacia, diversidade e racismo em pauta, genocídio de indígenas em curso, né? Teorias conspiratórias, eu adoro teorias conspiratórias, a pobreza do liberalismo brasileiro. Olha quanta coisa legal, né? A criação do Open Health é positiva para o sistema de saúde? Sim. Daqui a pouco vocês vão ver que alguém aqui embaixo vai estar dizendo não. Né? Desconforto de sermos plurais, o exercício da liberdade de expressão. Você vai entrar aqui, você vai ver alguém opinando sobre isso, tá? Então, eu particularmente tiro muito tema de redação exatamente aqui dessa fonte, tá bem? Então, se você não tem repertório, Laura, e você não está falando por si só, vocês estão falando sobre vários, eu sei que você representa vários alunos, é porque às vezes vocês perdem muito tempo de vocês com coisas que não trazem repertório. Tem pai e mãe de vocês que me ligam desesperados porque falam o seguinte, professora, o dia inteiro no TikTok. O dia inteiro vendo vídeo de... opa, apareceu o preço ali, né? Vídeos, esses vídeos curtos, né? Reels, ou no Facebook e tal. Então, assim, vocês têm que se focar nesse momento e nessa colheita de repertórios. Tá bem? E por isso que nós fazemos as lives também. Em breve nós vamos ter a live da professora Aline com a professora Maíra para falar sobre ideias para adiar o fim do mundo. Como que eu posso usar aquele livro nas questões ambientais, relação entre os povos, né? Tolerância. Como que começa o livro? O Krenak falando do desconforto dele para ir conversar fazer uma palestra em Portugal.
Porque os portugueses se colonizaram o Brasil. Quantos portugueses não mataram indígenas? Mas não são aquelas pessoas que estão querendo a palestra dele que mataram os indígenas. Mesmo assim, ele relata um desconforto. Então, elas vão trabalhar com isso. Por isso que a gente adota livro, por isso que de vez em quando a gente adota contos, né? Alguém falou aí que a hora que o livro começa a ficar legal, ele acaba, né? Essa é a sensação que todo mundo tem. Por isso que o Krenak, às vezes, é convidado a escrever, a dar continuidade ao livro, né? E aprofundar-se na questão, tá bom? Mas, olha, eu gostaria muito que vocês atentassem para um discurso que eu fiz em sala de aula esses dias, que é a importância da leitura, aquela leitura que você realmente quer fazer. Aquela leitura que te traga prazer, aquela leitura que faça com que você guarde um livro como repertório. E essa leitura não é, eu quero ser bem sincera, essa que o professor determina. Quem escolheu o Cortiço fomos nós, a equipe do curso Ana Luz. Quem escolheu o semestre passado o quarto despejo fomos nós. A leitura que realmente vai surtir para você um impacto vai ser a leitura que você escolher, lá na livraria, né, ou aqui no site. No meu Instagram tem vários, lá tem uma abazinha que vocês vão clicar lá, tem várias leituras que eu indico. Um país chamado Favela, super legal para você falar sobre moradia no Brasil, sobre favelização, gentrificação. São obras assim que você carrega com você para o Enem, sem medo de ser feliz. E o supra-sumo de tudo isso, Laura, vai ser a minha aula do dia 23/4, agora, sábado à tarde, sobre como usar o artigo 5º na redação. Como usar a Constituição e os elementos da Constituição na redação. Isso aí, olha, artigo 5º no ano passado era o melhor repertório que vocês podiam ter. Porque logo no artigo 1º fala sobre cidadania, que era um dos recortes, e o artigo 5º fala sobre obtenção gratuita de registro civil. Tá? Então, vocês vão ter muito repertório com essa live do sábado à tarde, que é uma live que dura 4h30, tá bom? Na verdade, não é uma live, é uma aula, né? Você, Joana, ia falar o quê, Joana? Quer fazer alguma pergunta ou você queria só falar do Pix mesmo? Não, Su, tudo de boa. Então, agora você já anotou meu Pix, né? É só mandar. Isabela, o que você quer falar, minha filha? Su, e quando você não souber o nome do personagem, mas você saber a vida dele, tem como colocar ele na redação? Tem, você fala um dos personagens do Cortiço. O teu leitor vai saber de quem você está falando. Entendi, obrigada. Todas as nossas lives ficam gravadas, mas eu detesto isso. Sabe por quê? Porque vocês não assistem. Vocês assistem um pouquinho, quem participa junto, participa de verdade, eu acho, sabe? Mas sim, vou gravar, vamos disponibilizar lá no canal do YouTube, tá bom? Mais alguma coisa, senão eu vou encerrar. Muito obrigada, né, todos vocês. Quer alguém que faça mais alguma pergunta? E nos vemos, o pessoal da turma T3 e T4 já tem simulado semana que vem, a minha turma T2 tem aula de vírgula, e as outras turmas estão na aula número 2, né, ou 3, né? Júlia, a chamada já é feita, porque eu estou gravando a aula, e agora, conforme eu encerro a aula aqui, eu faço a chamada diretamente, tá? Lá no meu controle, tá bom? Beijinho para você também, Maria Eduarda, beijo a todos, bom final de semana, muito obrigada por ter participado comigo, Monique, Tchau, grande abraço. pessoal, eu que agradeço, Su. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Su. Tchau, Nick. Tchau, Tchau, Joana. Su, tchau, Monique. Tchau, Isa. Tchau, obrigada por chamar a gente de linda. Tchau, João. Até mais, Su. Tchau, obrigada, Monique. Tchau, eu que agradeço.